Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute Vídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Estamos presentes aqui no Ler Festival, nesse inverno carioca, pode acreditar, isso aqui é o inverno carioca, esse visual maravilhoso. E assim, ao lado de todas as crianças do Rio de Janeiro, aparentemente, porque tem escola pra cacete aqui. Mas estamos fazendo várias entrevistas, várias coisas legais pra vocês, beleza? Resenha 37. Cara, é um privilégio estar contigo aqui. Te assisto desde que eu me entendo como torcedor, a redação Sport TV há 1000 anos. Mas aqui estamos num ambiente literário, né? Que é uma das suas muitas vertentes que você domina. Se fosse para falar uma comparação entre revista, jornal e a internet, qual seria o seu veículo preferido? Ah, rapaz, você sabe que assim, eu tenho... Primeiro assim, você dizer que eu domino esse ambiente literário, não. Eu sou um diletante aqui, eu curto, eu gosto. Escritor. Mas eu tenho um carinho por revista, né? Porque quem gosta de futebol, e é da minha geração, tem a Placar na sua formação, né? Totalmente. E a Placar é uma revista para várias coisas, né? Para ler as reportagens, para ver o tabelão, porque naquela época não tinha internet. Sim. Né? Para recortar o escudinho, colar no botão. Eu ainda tenho 30 times de botão e a maioria tem escudinho recortado da Placar. Então, aquele mundo pré-videogame. Então assim, é muito difícil dizer que tem preferido. Cada um tem as suas qualidades. Mas eu acho que pelo lado afetivo, eu escolheria a revista. E falando de impacto da sua obra literária, como você vê o papel do livro dos 11 Camisas 10? A dificuldade de fazer isso, né? Vai começar. O impacto que me lembro da época foi eu ser muito conectado pelas minhas escolhas. Olha o que você se meteu. Até porque é o seguinte, essa era uma coleção, né? Uhum. E ela tinha posições mais específicas. Então assim, os 11 maiores goleiros, aí não tem dúvida, né? Os 11 maiores laterais, mesmo que tenha direito e esquerdo. E a minha era uma posição inespecífica, o que é um camisa 10, né? Eu até faço a abertura do livro tentando explicar como essa função foi mudando com a evolução tática do futebol brasileiro. Então não é fácil apontar assim, esse cara aqui é um camisa 10. Eu me lembro de ter sido cobrado, o Roberto Dinamite jogava com a 10, mas ele não era da posição camisa 10, ele era centroavante, né? E ele estava no livro do centroavante. Então o processo de escolha, ele é sempre criticado, vai estar sempre sujeito à crítica. Mas o processo de pesquisa é o que assim, é o mais apaixonante, né? Ter mais uma oportunidade de mergulhar na história desses caras. É fantástico. E estamos completando 20 anos de redação, onde você é uma figura proeminente. O que você pode dizer sobre esse aniversário, sobre essa história? Poxa, eu estava lá quando a redação foi criada, eu sou da equipe que concebeu a redação, né? Saí do programa, voltei agora, então nessa celebração dos 20 anos meio que ligar as pontas, né? Mas para mim o que mais chamou a atenção, assim, a gente faz um programa, ou qualquer outra atividade profissional, a gente está ali preocupado com o dia a dia, com a qualidade, não ter erro, né? E a gente se aborrece com as coisas que não dão certo, então fica muito focado no trabalho e às vezes perde a dimensão do carinho que as pessoas têm. E na celebração dos 20 anos apareceu muito. As mensagens eram muito afetivas, de gente envolvida com o programa. E isso é uma coisa que a gente vai fazendo meio sem saber, né? Senão, quando de repente isso tudo aparece, foi bem emocionante. É fantástico. E falando nisso, você sempre defendeu muito a presença de programas de opinião como algo primordial. Quão primordial é a vantagem de uma grade? Eu acho que numa grade de um canal esportivo, e programa de opinião, ele é um contato que você tem com o seu público, porque o esporte, ele gera opinião automaticamente. Ninguém vê um jogo, é muito raro, a gente vê um jogo de futebol ou qualquer evento de forma neutra. A gente está sempre avaliando alguma coisa. Às vezes a gente liga na televisão, está passando lá um evento que a gente não acompanha, é um jogo de futebol entre times que a gente não conhece, mas a gente já sabe quem é o craque de um, quem é que está falhando no outro. Então, o esporte virou o sucesso que é, porque ele gera opinião. Então eu acho que é assim, o programa de opinião, ele é na verdade, se ele conseguir cumprir os seus objetivos, ele faz esse papel de troca com o público, que é por isso que eu acho que ele é muito importante. Sim, com certeza. E pensando no seu legado de carreira,
Qual você acha que é dos seus projetos que causa o maior impacto para todas as gerações que te acompanham? Isso é muito difícil, cara. Coisa que a gente só sabe, quer dizer, nem fica sabendo. Se morrer, não fica sabendo. Realmente. De repente, depois que você aposenta. Eu tive o privilégio de participar da criação de produtos. E olha, isso para mim é muito, muito especial. Eu sou fundador do Lance. Então, o Lance número 0, né, que foi para a rua, foi para a banca, eu participei do fechamento. Assim como o portal também, né? Sim, e o Redação número 1, eu estava lá, estava apresentando, participei da concepção. Então, assim, é difícil saber o que fica, mas assim, para mim, o que fica para mim, vendo de um ponto de vista mais pessoal, ter participado da criação desses projetos é algo muito especial. É espetacular. Você também pensou naquela coisa de ter a redação de fundo como o cenário de um programa, né? Não, essa ideia não partiu de você? Não é minha. Impressão essa, a gente não tinha essa possibilidade. Porque a gente só tinha um estúdio. Sim. E, se não me engano, é com a chegada do Raul Costa Júnior, diretor do Sport TV, quando o André Rizek apresentava. Porque foi no Redação. Isso. Aí é pelo nome. Aí foi concebida essa ideia. Hoje, muitos jornais usam isso, né? Usam o Jornal Nacional, o Jornal da Globo News toda. A Globo News. Para um programa chamado Redação Sport TV, era algo que pedia. Às vezes seu pai da criança, né? E assim, você também fez correspondência internacional, foi em Londres, participou do começo, meio e fim de uma montagem de uma cidade olímpica. Como você vê esse desenvolvimento? Lembrando que está numa área que foi extremamente impactada pela Olimpíada no Rio. Deveria ter sido mais, né? Sim. A Vila Olímpica deveria ter sido construída aqui. Essa talvez tenha sido a grande falha do projeto Olímpico, privilegiar um projeto de especulação imobiliária na Barra da Tijuca que não precisava mais. Que as instalações olímpicas tenham sido construídas lá, os estádios, os ginásios, ok. Mas a Vila Olímpica podia ter sido construída aqui, esse projeto já estaria muito mais adiantado. Sim, mas eu acho que de qualquer forma a gente hoje tem um legado físico e tem também um legado emocional, né? Sim. O contato que a população brasileira, né? Não dá nem pra dizer que foi só o carioca, né? Muita gente veio aqui para ver os Jogos Olímpicos e aí o contato diário, né? Durante 3 semanas com os esportes olímpicos, a cultura olímpica, é claro que isso deixou alguma coisa. Sim, com certeza, até pela região que era muito abandonada e começou a ser ocupada, começou a ter coisas, ser frequentada. Você já viu algum tipo de comparação entre Londres e Rio nesse aspecto? Londres procurou revitalizar uma área da cidade, né? Uma área que estava abandonada. Agora, é difícil comparar, né? O que é uma área abandonada em Londres e o que é uma área abandonada no Rio de Janeiro? Pois é. São países com estágios de desenvolvimento muito diferentes. E eu acho que Londres, não sei se essa é a expressão correta, mas talvez Londres não precisasse dos Jogos Olímpicos, no sentido de divulgar mais a cultura dos esportes olímpicos, né? É um país que já tinha grandes investimentos. No Rio de Janeiro o impacto foi maior, né? Até porque os Jogos nunca tinham vindo para o hemisfério, para a América do Sul. Para o hemisfério sul só quando foram disputados na Austrália. Então, acho que cumpre também uma missão dos Jogos Olímpicos, que é mostrar esses esportes para o mundo. Sim, com certeza. Daí, numa época, já estamos próximos e tudo mais. E nós estamos em um evento literário que tem vários adeptos infantis e tal, várias escolas. Você vê como é que tem a importância de um evento como esse aqui, para fomentar a leitura, que é algo tão carente no Brasil. Então, se a gente fizer um paralelo com os Jogos Olímpicos, né? Você tem 3 semanas dos esportes olímpicos de alto nível, abertos à população, as pessoas vão ver os jogos, vão passear no Parque Olímpico, alguma coisa vai ficar, né? E eu vejo isso aqui, tô vendo essa garotada aí de uniforme de escola. Sério, nem todo mundo vai ser impactado da mesma maneira. Pode ter criança aqui que tá vindo só pela farra. Tá tudo bem, né? O importante é que seja exposto a esse ambiente. Embora eu não seja religioso, eu gosto muito da parábola do semeador que tem na Bíblia. Você lança a semente. Sim. Né? Muitas não vão pegar, mas uma que pegar já valeu a pena. Fez um impacto em uma pessoa que você. Queria te agradecer muito pelo espaço. Isso. Pela palestra, foi muito legal. Obrigado. Até a próxima, hein? Prazer, até a próxima. Estamos aqui no seu stand, você divulga todo o seu trabalho com livros de futebol, num evento literário fenomenal.
Como funciona isso aqui? Como é que está sendo essa experiência? Olha, é a primeira vez que eu venho para uma feira literária como convidado, né? Nunca teria condições de pagar por um stand e por muita sorte e bons amigos, eu fui convidado a trazer o meu trabalho para cá. E aí, quando eu digo meu trabalho, Marcelo, não é por arrogância, não, é por eu faço tudo. Eu sou uma editora única. Eu e minha mulher somos sócios de musical e que eu recebo texto, faço revisão, copy teste, faço a capa, faço um miolo, procuro a gráfica mais adequada, etc. Mas eu criei uma maneira mais legal para oferecer para os autores alguma coisa boa. Por exemplo, um livro desse leva menos de 2 anos para ficar pronto. Fazer um livro de pesquisa de futebol, mais ainda, é muito complicado, né? Cara, eu tenho que pesquisar, caramba, e tal. Então a internet facilita, mas a pesquisa bem feita demora tempo. E a parte do mercado é o seguinte: você manda seu original para a editora, espera pelo menos 6 meses, se eles verem se querem ou não publicar você. Se eles querem publicar você, eles vão te assumir integralmente as despesas do trabalho. Mas vão te remunerar com o resto tem que ser com o preço de capa. Então eu sempre me perguntei, até antes de pensar em ter editora, foi 10% da preço de capa para esse trabalho todo intelectual e braçal. E aí eu resolvi fazer a seguinte proposta: olha só, gosto do seu livro, gostaria de citar, quer ser sócio dele? Sócio como? Você banca o livro, despesas de produção e impressão, e eu faço todo o trabalho de editora, de receber o teu livro até botar você numa livraria, te levar para a televisão, te divulgar para a imprensa toda a livraria que traz livro, etc. Eu faço o trabalho todo. E isso aconteceu graças a uma sorte que eu dei de ter uma formação, digamos, eclética. Eu venho de uma família de desenhistas e também de uma família de pessoas que não tiveram chance de estudar, mas que nos proporcionaram estudar. E nós tínhamos muito livro em casa, tínhamos muita música boa em casa, né? Música popular brasileira. E isso molda o teu caráter, molda a sua maneira de ver as coisas que aconteceram. E eu acho que isso deu certo, que eu vejo hoje reflexo de meus filhos. Enfim, meus filhos fazem, 2 deles vivem adicionalmente de música. E os 4 adoram música, sabe? Mas eu acho que a sorte de ter uma formação assim, que me permitiu ser editor, quer dizer, julgar um texto, acertar um texto, dizer para o autor se ele precisa mexer em alguma coisa, fazer um livro, fazer a capa do livro, fazer a divulgação, procurar jornalistas esportivos oferecendo a tua informação e torcer para que eles aceitem. Você viu agora há pouco que o Marcelo Barreto, fenomenal, um amigo, virou um amigo. Que a gente se conheceu e eu fui pela primeira vez mesmo, foi com a pergunta. Então esse trabalho é um trabalho que passa por várias nuances que partem de uma coisa muito importante. Você leu o livro quando era criança? Eu comecei a ler muito mais depois de velho. Hoje em dia é um atrás do outro. Assim, eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para todos os pais que estão nos assistindo. Sim. Você oferece livro para o teu filho? Teu filho vê você lendo? Eu vi meus pais lendo. Meu pai não acabou o primário, minha mãe não acabou o ginásio, nós tínhamos livro pra caramba em casa. Acesso a livro, música, jornal, revista, isso a vida inteira. Isso ajuda você a escrever e falar bem. Sim. E ensina você a pensar, entender o que você leu, etc. Se você tem que ver que a leitura não é um lazer, é uma necessidade de formação. Absolutamente fundamental. De cidadão. Se você lê alguma coisa que te faça reagir a uma agressão, você vai ter condição cultural de reagir aquilo.
Então foi por isso que eu fiz uma editora com uma razão social genérica chamada Pébola, que é uma pegadinha, né, o pé na bola, mas que eu tenho um selo editorial chamado Livro de Futebol. Sim. E esse negócio começou, mais uma vez, por amizade. Eu uma vez comentei com o Roberto Porto, uma coluna dele do Lado do Esporte, tem e-mail que ele botava na coluna do Lado do Esporte, e ele respondeu, a gente ficou trocando informação, até que ele mandou aquilo que decidiu a vida. Assim, meu sonho, César, era fazer o primeiro livro sobre o Botafogo. E eu aí, desaforado com meu sonho, disse, se você tiver, eu edito. Onde você mora? Eu moro em Isabel. Eu disse, eu também, que rua você mora? De Marlon, no Porteirão, Lua. E ele disse, vim pra cá agora. Aí eu fui pra lá e ele disse que ele ia fazer, etc e tal. E o desenvolvimento do livro foi assim, o raio não cai no mesmo lugar. No caso dele, todos os raios caíram no mesmo lugar. É uma coisa impressionante. As coisas caíram em nosso colo. Como, por exemplo, eu descobri um menino, piloto aéreo, que morreu num acidente do Rio Grande do Sul, chegando no Grande Matheus Tostade, e que fazia parte do grupo dos Cafajestes, que era botafoguense roxo e amigo do Leandro Freitas. Nossa. Você, quando chegava de viagem, ia para o Botafogo com os filhos. Aí o Roberto Munique disse assim, César, sobre isso assim, né? Conversa uma atrás da outra. Ele tinha toda a história do Botafogo na cabeça, tinha aquelas coisas dele sensacionais, de muita pintura, muita informação. E aí ele disse, nos conheço assim, assado. Eu falei, diz aí mais ou menos alguma coisa. Ele passou uns dados básicos. Eu caí na Biblioteca Nacional e fui pesquisar. E eu falei, bom, um acidente em 1900 de Guaraná de Rolha deve ter sido publicado 3, 4 dias depois. E é outro. Tava lá a foto do avião dele taxiando no Saint-Simon, o prefixo era o mesmo, e a história dele. Aí eu procurei o Marizinho de Oliveira, presidente do Tem que fazer, e me contar foi esse cara. E a história do cara era uma coisa brilhante. Aí eu procurei a filha dele, nos encheu de informação. E assim, o que Porto pensou em fazer, cresceu demais com o tempo. Aí nós lançamos o livro Botafogo 101 anos de história de instituições. Na livraria Dantes da Cinelândia, eu não tinha impressora ainda, eu estive pela Revan e percebi que eu queria fazer do meu jeito. Chato pra caramba, como eu queria fazer do meu jeito. E aí eu fui atrás. Se provar certo. Foi o livro do Porto em 2008. Liguei para o Rafael Cazé e disse, Cazé, você quer fazer um livro para eu lançar minha editora? Ele vai se chamar O Artilheiro que não sorria. Cadê a Botafoguense? Até os caminhos que ele sabia que eu estava falando com Quarentinho. Aí ele fez um braço. O cara é um craque. Eu tive o privilégio de conversar com ele, o cara é sensacional. A gente lançou na Geeks de Botafogo uma multidão. Vendemos 400 mil de lançamento. Como havíamos vendido 400 no lançamento do Roberto Porto, que começou às 5 horas da tarde, acabou meia-noite. A família do Quarentinha foi toda ao evento. A filha do Walter Firra levou roupas de pai. A pessoa da Brooks ficou doida. Porque decoraram uma vitrine com as roupas, com a bola. Até a Sumba do Cal, o goleiro do Botafogo, bicampeão de 67 e 68, estava lá. Muito livro do Quarentinha. Aí foi engraçado que eu fui para conversar com a dona da livraria, que é filha do Júlio Ventura, e ela disse assim, quanto vai custar o livro? Eu disse, 40. Nada mais justo. Pode custar 40. Na verdade, o livro podia custar algo por volta de 38,50. A 38,50 é 40. 40. E foi um sucesso sensacional. Eu comprei suco de frutas de Pará, né, onde é a terra original dele, para fazer um coquetel. A família do Quarentinha vibrou com aquilo, né? Foi um negócio sensacional. Fiquei amigos deles até hoje, a família toda.
Dona Olga, de Quarentina, sensacional, contou coisa do Arco da Velha, daquele sujeito, principalmente na Colômbia, né? Ele quase matou o goleiro lá no pênalti, o goleiro resolveu não se mexer, e o Quarentina resolveu que ia chutar no meio do gol, a bola perdeu na testa, o cara, pum, desacordado, fica hospital. O Quarentinha chegava em casa com dinheiro na roupa, dentro do calção, dentro da meia, dentro da chuteira, dado pelos torcedores. Então essa fato de eu ter começado com o Vitor, que era um cara que tinha a história como fundamental e tinha o escrever bem como uma coisa crucial, mudou a maneira como eu decidi fazer editora. Só me propuseram coisas que não eram tão boas, não me interessavam, e eu disse não. E houve muito desaforo para a editora, faz parte. E é isso, ó, desde 2011 eu fiz a minha editora, formalizei a editora como empresa em 2011 e estamos na luta aí, Sim. batalhando bastante. E nesse stand, um dos livros que chamou muita atenção, inclusive que eu comprei, é sobre a história do índio. Que é uma época muito pouco explorada no futebol, muito pouco falada, da década de 50 ali. A coisa mais interessante desse trabalho que está sendo desenvolvido por gente é que as pessoas percebem o que você está querendo fazer. Né? Não vou fazer livro de estrelinha, quero história. Sim. Eu quero, aqui não sei quanto tempo, ter deixado um legado de que aquela editora se preocupou com a historiografia do futebol. E tem um detalhe, a torcida do Flamengo fala-se muito de 81 pra frente. E lembra-se muito pouco do que aconteceu em décadas que foram impactantes, como a década que o índio foi protagonista. Então é uma memória a ser resgatada, né? A biografia do Didas, escrita pelo Mário Lima, está pronta desde antes da pandemia. E nós tínhamos 2 patrocínios certos, entre aspas, que sumiram com a pandemia. Eu tenho 3 livros prontos, inclusive o Dida para editar e não consigo patrocínio. Entendeu? O livro do Dida, O Anjo Indomável, em homenagem aos 90 anos do nascimento de Mané Garrincha, e 1957, O Ano da Virada da Chave, que é um livro que mostra quando o Botafogo começou a mudar. É como se fosse uma SAF naquele tempo. Por quê? Porque em 57, em 56, o Salvé entrou lá. E com aquela cabeça magnífica, ele começou a fazer essa unidade. Ele começou a fazer o Botafogo trazer Quarentinha de volta do Bom Sucesso, comprar o passe do Didi, formar o time lá, ser campeão, foi o maior goleado do Campeonato Carioca dos tempos. Estou falando aqui do Botafogo, mas aí eu vou te dizer uma coisa que eu acabei de dizer agora para o Marcelo Barreto, isso para o auditório ali em Copo Brasileiro, tem uma coisa que permeia o meu trabalho. Isso foi dito até o José Carlos Asberg, cineasta, autor, em 1958, ano de Lisboa Brasileira. Ele, Matheus, me ligou para querer fazer que eu fizesse contato com o autor de um livro expresso chamado Vitória. E evidentemente sobre aquele timalhaço de Vasco espetacular, que foi a base da seleção brasileira de 50. Eu disse, pô Zé, então o Flamengo não vê que tu quer fazer o livro do Expresso da Vitória? Ele disse, Ted, escreve o que eu estou te dizendo. 2 histórias não tem caminho. Sabe, porque assim, é o meu slogan. Tem que ser assim, mano. Pode falar, brincadeira. Nossa base. Eu quero contar boa essa história e vou dizer uma coisa para você, além de tudo que eu já te disse. Ter trabalhado no Museu Histórico Nacional foi fundamental para eu dizer como que o meu trabalho tinha que ser. Sabe, conhecer aquelas pessoas, como elas viam a história, como elas trabalhavam, o amor com que eles faziam aquelas coisas da P23. Assim, é sorte, porque eu com 4 filhos em casa, eu trabalhava aqui em pagar. Desse 500 pratas a mais, eu trocava de emprego. Que fosse como redator, fosse como designer, e embora. Entendeu? Mas é isso. Fazer o livro é tão bom quanto ler. Sim. Foi uma coisa que eu descobri na filha assim, filha Vargas, que fui trabalhar lá. E a minha história é buscar isso aí. Eu acho que as coisas estão corretas
no sentido de que mais pessoas tenham procurado. Principalmente depois dessa entrevista que eu dei com o Marcelo Barreto, no Redação de Sport TV, para falar dessa feira, tinha uma coisa É justamente algo que sensacional. é bom se pensar, porque aqui é um ambiente extremamente plural, com muita criança, muita escola. Você coloca um palco ali com palestras interessantíssimas sobre futebol, sobre mais que festa pontos de vista, né? Eu acho que Vários dias. eu acho que a gente tem que ter na cabeça o seguinte: não dá para falar de novo mais uma vez, até cansar, até que canse, eu vou cansar. Não dá para fazer um país com um povo lendo 2 livros por ano. Não dá. O país que tem 2 celulares por habitante, você não pode ler 2 livros por ano. O dado mais impressionante que você disse, 87% das pessoas não comprou um livro no passado. Pois é. Surreal isso. E olha, tem uma coisa engraçada, quando as pessoas perguntam assim, e os seus livros? Eu falei, os meus livros, quando eles chegam na gráfica, eu já li 5 vezes. E que 2 ou 3 vezes na revisão, mais uma vez na hora que foi editoriando, mais uma vez quando ele chega, mais uma vez mandar o livro para a gráfica. Você vai lendo, vai lendo. E ele faz também na saúde mental e física. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Queria te agradecer muito pela conversa, Valeu, pelo Marcelo. espaço. Abraço. Parabéns por tudo que você está proporcionando aí. Estamos na luta, né? Como eu vivo dizendo, eu só caio atirando. É isso aí. Grande abraço. Valeu. Um abraço pra Obrigado, todos. pessoal. Valeu.